Olá pessoal, estamos novamente aqui no nosso canal Ação e Reação para todos vocês que estão aí buscando mais conhecimento na área de física e matemática. Eu sou o professor Carlos Salles e nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de eletrostática, essa é a aula 6. Peço a você que se inscreva no nosso canal, já deixa o seu joinha e não esquece de ligar o sininho para que você saiba quando a gente colocar mais vídeos aí para você estar aprendendo mais física, mais matemática, ok? Muito bem. Na aula anterior a gente falou sobre a lei de Coulomb. Então nessa aula nada mais coerente do que a gente fazer algumas aplicações da lei de Coulomb, né? Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos para a gente fazer uma aplicação, né? Um mais tranquilozinho, bem só para você ter a noção de como usar a fórmula da lei de Coulomb, e outra que vai exigir de você uma configuração vetorial, desenhar setinhas, né, e tudo mais. Vamos ver como é que está. Mas os dois não estão complicados não. E a gente vai fazer na próxima aula mais outra aplicação da lei de Coulomb agora com uns exercícios mais caprichados, tá bom? Vamos lá, essa aplicação aqui de hoje da lei de Coulomb. O exercício diz o seguinte: determine o módulo da força entre duas esferas puntiformes, carregadas com cargas respectivamente iguais a 4 microcoulombs. Você tem aqui então uma carga de 4 microcoulombs. A segunda esfera tem uma carga de menos 3 microcoulombs, estando elas no vácuo a uma distância de 6 centímetros uma da outra. Bom, num exercício de Enem, por exemplo, ele vai dar para você com toda certeza o valor da constante eletrostática do vácuo, pessoal. Aqui o exercício não deu, mas a gente já sabe de cabeça, né, que a constante eletrostática do vácuo, vou colocar ela do lado de cá, constante eletrostática do vácuo é o K0. E o K0 vale 9 vezes 10 elevado a 9 na nona newtons metros quadrado por coulomb quadrado. Essa aqui é a unidade, então. 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Muito bem. O que ele está pedindo aqui? Ó? Determine o módulo da força. Então, tá bem fácil. Ele quer que a gente ache o F, a letra F lá da lei de Coulomb. Então, vamos já colocar isso aqui nos nossos dados aqui. Ó. Queremos encontrar o F da lei de Coulomb, ok? Muito bem. Temos a carga A e temos a carga B. Okay? É essa a situação, a configuração. Vamos entender o que está acontecendo aqui, só para você já ir. Não vai logo de cara jogando valores na fórmula. Procura representar a situação. Então você tem aqui uma esfera, vou colocar aqui de vermelho a esfera A. Você tem uma esfera A, então essa esfera ela te dá uma carga que é A. E você tem de cá uma esfera B. Então, você tem aqui para a esfera B uma carga que é B. Esfera A, que é A, esfera B, carga B. Ok? Bom, e tem uma distância aqui entre essas duas esferas. Tem uma distância aqui, é uma distância que ele deu aqui para a gente, o valor da distância. Ele fala que essa distância é uma distância de 6 centímetros. Gente, essa distância aqui, ó, ela é igual a 6 centímetros. Ó, cuidado com essas unidades aí. 6 centímetros, né? E pede para a gente, então, achar as forças, né? A força, como que comporta essa força? Vamos lá. A carga A, ela vale 4 microcoulombs. Então, 4 é um valor positivo. Eu vou colocar aqui que a carga A tem um valor positivo, ok? E a carga B, ela vale menos 3 microcoulombs. Então, eu vou colocar aqui que ela tem um valor negativo. Nessa configuração de cargas, uma positiva, outra negativa, como que vai se comportar a força elétrica da interação entre as duas cargas?
vai ter uma força que tenta aproximar as duas cargas uma vez que as duas cargas têm sinais opostos. Então, essa é a configuração. Essa seta aqui representa a força F, que atua na carga A, ou na esfera A, e aqui você tem a força F, que atua na esfera B. Claro que o valor numérico dessas duas forças é o mesmo. Bom, para a gente jogar na lei de Coulomb, a gente vai ter que observar um detalhezinho aqui, ó. Se essa distância... vou aproveitar aqui esse momento, quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Muita gente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade que todas as vezes que tem que fazer uma transformação de unidades, precisa de ir lá, na regra de 3. Vou ensinar um truquezinho aqui muito fácil para vocês, tá bom? A gente precisa passar de centímetros, né, para metros, porque você não vai poder jogar na lei de Coulomb esse valor aqui em centímetros, você tem que ter esse valor em metros. Aí você vai ter que ir lá fazer regra de 3, né? Não, mas deixa eu te explicar uma coisa de uma vez por todas, você fazer isso de uma forma mais direta, tá bom? Vamos pensar comigo aqui o seguinte, um metro, você concorda que 1 metro equivale a 100 centímetros, não é isso? 100 centímetros, está aqui 1 metro vale 100 centímetros, pessoal, fácil. Né? Tudo bem, então o que é esse 100 centímetros? Vamos pensar no seguinte, você tem aqui uma distância de 1 metro, aí você divide esse 1 metro em 100 partezinhas iguais, cada uma dessas partezinhas, né? Cada uma dessas partezinhas equivale a 1 centímetro. Então, é o mesmo que dizer o seguinte, que 1 centímetro é igual a 1 metro dividido por 100. A 1 metro, vamos colocar aqui em metros, né? 1 metro dividido por 100. Isso é 1 centímetro. Então, você concorda que 1 centímetro eu posso representar só com 1 centímetro, ok? 1 centímetro eu posso representar assim, centímetro, certo? E 1 dividido por 100 é o mesmo que 1 dividido por 10 elevado a 2. 10 elevado a 10 na 2, certo? Isso em metros, ok? Então, aqui para concluir aqui, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que centímetro você pode substituir. Gente, pensa comigo aqui, ó, isso aqui não é uma divisão. Você quer transformar uma divisão em multiplicação, o que você faz? Você mantém aqui o dividendo e transforma numa multiplicação. A divisão você vai transformar numa multiplicação, mas para compensar essa transformação, você vai fazer o quê? Aqui você vai inverter o sinal do expoente, que vai ficar menos 2. Vai ficar menos 2. Então, né? Então, aqui em metros. Então, ou seja, pessoal, resumindo aqui, só para você não errar mais isso, cada centímetro equivale a 10 elevado a menos 2. Tá? Só um pouquinho de matemática básica aqui, porque eu encontro na sala de aula muitos alunos que têm essa dificuldade, toda hora tem que fazer regra de 3. Não precisa mais disso não. Você sabe agora, olha só, que se 1 metro equivale a 100 centímetros, 100 tem 2 zeros, então você vai fazer o quê? Você vai lembrar que é menos 2 aqui, ó, que cada centímetro equivale a 10 elevado a menos 2, ok? Muito bem, você pode utilizar esse mesmo raciocínio com outras transformações, para quilômetros, litros e mililitros, assim você pode utilizar esse mesmo raciocínio, ok? Então vamos agora fazer então os nossos cálculos aqui, que vai ser bem rápido, tá? Vai ser bem rapidinho, bem simples também, vamos lá. Vamos fazer aqui, você sabe que você quer achar a força é igual a constante eletrostática do vácuo, foi dado que é no vácuo, vezes a carga 1, nós temos a carga 1, só que em módulo, né, gente? Vezes a carga 2, também em módulo, dividido pela distância, a distância D elevado ao quadrado. Muito bem, então a força vai ser igual, vamos lá. Qual que é o valor, pessoal? Qual que é o valor do K0, que é a constante eletrostática? 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Vezes o módulo da carga 1, o módulo da carga 1 é 4 microcoulomb, cada micro vale 10 na menos 6, né? Vezes
Menos 3? Não, não pode, porque é um módulo. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Nós estamos aqui, pessoal, seguindo essa equação aqui, né? A lei de Coulomb, ok? Estamos seguindo a lei de Coulomb aí. Tá? Então, a distância está ao quadrado, não vai esquecer disso não. E qual que é essa distância mesmo? Nós calculamos aqui, né, pessoal, que a distância é 6 centímetros, e cada centímetro equivale a 10 elevado a menos 2. Então, já vamos colocar nesse formato. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado na menos 2, e isso elevado ao quadrado. Né? Então, tá aí. Muito bem. 9 vezes 4 vezes 3, né? Então, 9 vezes 4 vezes 3. Vai dar 12 aqui, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 9, 108. 108. Então, vai dar 108. 108. 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. Então, você vai ter, conservando a base e somando os expoentes, 9 com menos 6 com menos 6, vai dar menos 3. Tudo isso dividido, agora você tem que fazer 6 ao quadrado, que dá 36. 6 ao quadrado, 36. Ok? E 10 elevado a menos 2 elevado a 2. Você mantém a base, multiplica os expoentes aqui, vai dar menos 4. Ok? Muito bem, olha lá. Estamos quase chegando no nosso resultado. Então, a força vai ser igual 108 dividido por 36 dá 3. 3. Ó, 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4. 10 elevado vai dar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1. Por quê, né? Porque lembra que você tem que menos 3, que você tem que subtrair, porque você conserva a base, subtrai os expoentes. Subtrai o expoente é menos 4. Então, menos com menos dá mais, você então tem menos 3 mais 4. Né? Menos vezes menos, que dá mais. Não é menos com menos, não. Menos vezes menos, que dá mais. Muito bem. Então, chegamos aqui no nosso resultado, né, gente? A força, o módulo da força é igual a 3 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, que dá, então, 30 newtons. Esse é o valor da força. Muito simples esse exercício, só para você já ir começando a aprimorar aí os seus conhecimentos. Vamos lá. Vamos fazer mais outra aplicação rapidinho aqui, ok? Você tem aqui uma situação já um pouco mais diferente, essa aqui. Considerando a figura a seguir e as cargas Q1, quanto que vale Q1, pessoal? Q1 vale 2 microcoulombs, Q2 vale 4 microcoulombs e Q3 vale 5 microcoulombs. Estão situadas no vácuo, determine a intensidade da força resultante que age sobre as cargas Q2 e Q3. Está aqui a Q2, está aqui a Q3. Bom, muito bem, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer a letra A e vou deixar você fazer a letra B para seguir o mesmo raciocínio que eu vou usar aqui na letra A, porque é praticamente o mesmo raciocínio. Então, você tem aqui 3 cargas que estão posicionadas dessa maneira aí, com essas distâncias aí uma da outra, né? Bom, as distâncias, na verdade eu não coloquei as distâncias, eu vou colocar aqui as distâncias agora para vocês, tá? A distância aqui é 0,2 metro e essa distância aqui 0,3 metros, ok? 0,3 a segunda distância aqui. Muito bem. Vamos ter que analisar aí a configuração das forças, como que ficam as forças nesses casos aí, né? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, as 3 cargas são positivas. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. A carga 1 é positiva, a outra, a 2 é positiva e a 3 também é positiva. Vamos fazer o seguinte. Vamos entender a interação da carga 1 com a carga 2 e depois a gente faz a interação da carga 2 com a carga 3, ok? Porque nesse primeiro momento aqui, ó,
eu quero encontrar, de acordo com o que ele pediu no exercício, a força, eu quero a força que age sobre, tá? Sobre a carga Q2, sobre a carga Q2. Então, me interessa entender quais são as forças que estão atuantes aqui na carga Q2. É isso que nos interessa. Tá? Vamos fazer o seguinte, então. Pegar essa caneta preta aqui e vamos fazer a interação de Q1 com Q2. Vamos ver esses vetores como é que ficam. Q1 é uma carga positiva, Q2 é uma carga positiva, a gente sabe que cargas iguais se repelem. Então, você vai ter uma força aqui de repulsão e uma força para cá também de repulsão. Essas duas forças são iguais, tem um módulo igual. Então, vou chamar essa força aqui, ó, de força 1. E aqui também, então, tem que ser força 1 também, porque são iguais, né? O que é essa força 1, então? É a interação entre a carga 1 e a carga 2, ok? Vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui nesse momento eu considerei só Q1 e Q2. Agora eu vou considerar só o Q2 e o Q3, tá? Vou usar outra cor aqui para não ficar misturando demais. Então, Q2 é positivo e Q3 é positivo. Também vai ser uma força de repulsão. Então, vou pôr aqui uma seta indicando repulsão aqui na carga Q3. Vou chamar isso aqui de força 2. E aqui vai ter repulsão aqui na carga 2 também. Olha só. Esses dois vetores indicam repulsão entre a carga 2 e a carga 3. Vou colocar aqui o F também. E esse F é igual àquele de lá, porque a interação das duas cargas você considera as forças iguais. Então, aqui é a força 2 também. Não vamos esquecer da setinha que indica vetor aqui, correto? A mesma coisa nas forças anteriores, lá a setinha nelas também, ok? Vamos lá. Então, como que nos interessa? É a força que age. Agora eu vou colocar um R aqui de força resultante. Ó. Então eu quero a força resultante sobre a carga Q2. Entendeu? É essa força resultante que me interessa. Então, para mim, só interessa aqui agora essa configuração aqui. Para não ficar carregado, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa carga Q2 aqui e colocar ela aqui. Ok? A gente já entende que a carga Q2, que é essa esfera que está positivada aqui, a carga Q2, a gente já entende que ela tem uma força para cá que a gente chamou de F1. Aqui a gente já está fazendo aplicações vetoriais e uma força contrária a ela aqui, ó, que a gente chamou de F2. Pessoal, qual que é então a força resultante sobre a carga Q2? Para eu descobrir essa força resultante, eu vou ter que fazer a força F2 menos a força F1 ou F1 menos F2. Isso aí vai depender de qual que for maior, qual que for menor, né? Então, a gente primeiro tem que descobrir qual que é o valor da força F2 e descobrir qual que é o valor da força F1. Vamos fazer isso, então. A força F1, vou fazer de cá. F1, você concorda que F1 é a interação da carga Q2 com a carga Q1? Então, vamos encontrar a força F1 aqui, pessoal. Bem rapidinho a gente faz isso, ó. K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2, ok? Dividido pela distância. Qual que é a distância entre Q1 e Q2? 0,2. Então, eu já vou colocar essa distância aqui. Só que a gente não pode esquecer que é a distância ao quadrado. A gente fez isso agora no exercício anterior. Então, essa força F1 aqui vai ser o K0, que vale 9 vezes 10 elevado a nona, você já sabe disso, uma vez que isso aqui é no vácuo, né? O exercício já falou que é no vácuo pra gente, vezes o Q1. Quanto que é o Q1? A carga Q1 é 2 microcoulombs, está lá, ó, 2 microcoulombs. Cada micro vale 10 elevado a menos 6, vezes a carga Q2. A carga Q2 vale 4 microcoulombs, está lá, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância aqui é 0,2. A distância entre a carga 1 e a carga 2 é 0,2. E 0,2 ao quadrado dá 0,04. Concorda? Muito bem. Então, vamos agora fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui... Você vai entender que eu vou fazer aqui 9 vezes 2. 9 vezes 2 dá 18. Ok?
Vou deixar esse 4 aqui por enquanto, você vai entender por quê. E aqui 10 elevado à nona, com 10 na menos 6, com 10 na menos 6. Conserva a base e somos o expoente, né? 9 com menos 6 dá 3. 3 com menos 6 dá menos 3. Tá aqui o menos 3. Tudo isso dividido por 0,04, que 0,04 é o mesmo que 4 vezes 10 elevado a menos 2. Não é verdade? Eu posso, então, já eliminar esse 4 com esse 4. Então, eu vou ter aqui no meu resultado para F1, para força F1, um valor de módulo. Opa, estou esquecendo de levantar o papel aqui. Vamos levantar o papel aqui. Então tá. Né? Aqui eu fiz 9 vezes 2, que deu 18. Deixei o 4. Aqui 0,04 dá 4 elevado a menos 2. E multipliquei as potências de base iguais, conservando as bases, somando os expoentes. Somei 9 com menos 6, que dá 3, 3 com menos 6, que dá menos 3. Então, eu posso eliminar aqui esse valor 4 aqui. Então, tá. Então, ficou 18 vezes, ó, divisão de potência com a mesma base. Eu conservo a base, subtrai os expoentes. Então, esse segundo expoente aqui vai ficar positivo, porque vai ficar menos 3 menos 2. Então, vai dar menos 1. Né? Menos 3 menos 2 dá menos 1. Eu obtenho um F1 aqui igual a 18 vezes 10 elevado a menos 1. Para eu eliminar essa potência, basta eu andar com a vírgula uma casa voltando aqui, ó, uma casa para a esquerda. 1,8 newtons. Então, achamos aí a força F1. Vamos achar a força F2 rapidinho, então. A força F2, eu vou usar essa caneta preta aqui para diferenciar, vai ficar assim, ó. A força F2, né? Força F2, que é a interação entre a carga Q3 e a carga Q2, vai ficar K0 vezes a carga 2 vezes a carga 3 em módulo, ok? Tudo em módulo, dividido pela distância. A distância a gente já tem, é 0,3, e isso tudo elevado ao quadrado. Então, vamos fazer rapidinho aqui. 9 vezes 10 elevado à nona, que é o K0. A carga 2, a gente já sabe que a carga 2 vale 4 microcoulombs, 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga Q3, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6, pessoal. Eu vou dividir, gente, tudo isso aqui por 0,3 ao quadrado, que vai dar 0,09, né, que é o mesmo que 9 elevado a menos 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui F2 igual. Vou deixar esse 9 por enquanto, ok? Vou multiplicar 4 vezes 5, que vai dar 20. E 10, as potências de 10, a gente já fez essa conta, vai dar 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 2, considerando que são duas casas decimais aqui, 10 elevado a menos 2. Eu vou, então, eliminar esse 9 aqui com esse 9 aqui embaixo. Okay? Fazendo isso, o que nós vamos obter aqui, gente? Vamos obter aqui uma força F2 igual, o módulo dessa força vai ser igual a 20, sobrou 20 lá em cima, vezes 10, ó, mesma situação do lado de cá, aquela hora, né? Então, 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2, eu vou obter aqui o mesmo valor, então, menos 1. Né? Que eu ando uma casa, elimino essa potência, fica F2 igual a 2,0 newtons. Bom, eu achei o F2 e achei o F1. Pessoal, temos aqui, então, o seguinte, temos o F1, temos o F2. Bom, lembra que nós queremos é a força resultante, né? Vamos lembrar aqui por que nós tivemos que achar o F1 e F2. Nós chegamos numa configuração aqui, mas um pouco mais cedo aqui na hora que começamos o exercício. Então, nós temos aqui a carga 2. Você tem o F1 nesse sentido, ok?
o F1 nesse sentido, e você tem o F2 nesse sentido aqui, ou seja, são sentidos opostos, ok? Tem essa configuração de vetorial aí. Essa configuração vetorial é uma subtração de vetores para você achar o vetor resultante. Então, o vetor resultante, ou a força resultante, vai ser o vetor F2, que é maior do que o F1, ok? O vetor F2 menos o vetor F1, menos o vetor F1. Então, você vai ter o módulo da força resultante, né? O módulo da força resultante vai ser 2 menos 1,8. Então, o módulo dessa força resultante vai ser 0,2. 0,2 newtons. E assim a gente conclui mais uma aula aqui no nosso canal Ação e Reação. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e não esqueça de acionar aí o sininho, tá ok? Até a próxima aula, obrigado aí por sua participação. Até a próxima.